Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o Salmo de número 66 e hoje nós vamos ler os últimos versículos do 16 até o verso de número 20, que diz assim: Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu, tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. Aprendemos a respeito da oração. E aprendemos nesse texto que existem empecilhos que precisam ser removidos para que Deus ouça a nossa oração. Na verdade, há um empecilho que precisa ser removido da nossa vida para que Deus possa ouvir o nosso clamor. A Bíblia diz no verso 18: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Iniquidade do coração. Às vezes nós nos preocupamos demais com os comportamentos, aquilo que todo mundo vê, aquilo que está diante dos olhos dos homens. Mas Deus está muito mais interessado com aquilo que nós guardamos no nosso coração. E nós não podemos esconder o nosso coração de Deus. A gente pode até esconder o nosso coração das outras pessoas, mas jamais vamos esconder o nosso coração de Deus. Ele conhece as intenções do nosso coração, as motivações do nosso coração, e Ele conhece também quando existe iniquidade dentro do nosso coração. Ainda que não haja iniquidade nas nossas palavras, ainda que não haja iniquidade nas nossas atitudes, mas diz a palavra de Deus, se nós guardarmos iniquidade no nosso coração, o Senhor não vai ouvir a nossa oração. Se nós guardarmos o pecado, Deus não vai ouvir. Pecados ocultos imobilizam a nossa vida de oração. Pecados ocultos impedem a nossa vida de oração. E a palavra de Deus nos diz, se nós guardarmos a iniquidade, se nós guardarmos o pecado, como se fosse possível esconder de tudo e de todos, mas não pode ser escondido de Deus, a Bíblia diz, Deus não vai ouvir a nossa oração. E o salmista, numa ação de alegria, de sinceridade, de verdade, ele diz, mas na verdade Deus me ouviu, isto é, eu não guardei iniquidade no meu coração, porque Deus me ouviu, Ele tem atendido a voz da minha oração. E ele termina dizendo, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. Queridos, que bênção, podemos andar na presença de Deus de cabeça erguida, podemos viver na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa e podemos apresentar a Ele a nossa oração na certeza absoluta de que Deus ouve o nosso clamor. Eu não sei quais são as situações que envolvem a sua vida, mas se você deseja uma vida de oração, você precisa começar com uma vida de confissão. Se você deseja uma vida na presença de Deus, a primeira atitude, o primeiro passo é a atitude de confissão e arrependimento. Porque não adianta exercícios espirituais se nós temos impedimentos espirituais. Os exercícios espirituais são inócuos se nós mantivermos os impedimentos. Por isso, abra mão dos seus pecados, abra mão da iniquidade, lance-os todos na cruz de Cristo, para que então você possa desfrutar de uma vida de oração verdadeira,
sem nenhum impedimento, sem nada que venha interferir ou criar obstáculos à sua comunhão e à sua alegria espiritual de poder estar na presença de Deus, sem ter nada do que esconder. Por isso, se você deseja uma vida de oração, o primeiro passo é você fazer um exame, vasculhar a sua vida e identificar: existe alguma iniquidade que está guardada no coração? Existe algum pecado oculto que precisa ser revelado, exposto diante do Senhor com sinceridade e com verdade? Então tome esta iniciativa, confesse-os, fale com Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a partir de então, a gente vai poder desenvolver uma vida intensa na presença do Senhor. O despertamento espiritual começa quando nós lançamos fora os impedimentos para que possamos trilhar o caminho da devoção na presença do Senhor. Nós oramos a Deus para que você não guarde iniquidade, para que você não mantenha pecados ocultos, para que não haja impedimento algum à sua vida de comunhão com Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós temos aqui na Tua Palavra um recurso, um caminho, para que a gente possa desenvolver uma vida intensa na Tua presença. É preciso abrir mão da iniquidade. A iniquidade que se instala no coração sorrateiramente para trazer impedimentos à nossa comunhão contigo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento que, de alguma forma, crie obstáculos para que possamos desenvolver uma comunhão verdadeira, intensa, alegre e confiante. Abençoa-nos, ó Deus, para que este seja um dia de santidade e que absolutamente nada impeça a nossa comunhão com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?